Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos no 40º episódio do podcast, que tem como tema Como o poder público e a iniciativa privada avançam nas práticas sustentáveis. Este espaço de diálogos e debate tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês. I, Environment, S, Social e de governance. Mas aqui nós vamos conversar em português, falarmos em ambiental, social e governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos dizer também onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas do município de São Paulo. Muito obrigado, Nalini, pela sua presença. Vou te chamar de Nalini para ficar mais fácil o nosso diálogo. E a Priscila Surita Sampaio, superintendente de ISD do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado, viu? Priscila, sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui conosco. Eu vou fazer uma breve introdução, né, só para a gente começar a esquentar o nosso diálogo. Vocês sabem muito bem que a pauta sustentabilidade está presente nas agendas dos grandes líderes mundiais, dos líderes públicos, das lideranças da iniciativa privada, nas organizações como um todo. Já faz parte, hoje, claramente, de discussões entre pessoas da sociedade como um todo, porque acontece algo nesse instante no mundo que provoca essa reação, que são os impactos das mudanças climáticas. O que antes, Nalini e Priscila, e eu posso só rever um pouquinho a minha história, quando em 2005 eu escrevi pela primeira vez um artigo na página 3 da Folha de São Paulo sobre sustentabilidade, as reações que o próprio jornal, a Folha de São Paulo, através do seu editor, me mandava de volta, era assim, Lívio, está todo mundo querendo saber mais sobre esse tema,
mas ninguém entende direito, e várias cartas foram mandadas para o jornal. E a partir daquele momento, o que mais nos fazia no diálogo com a sociedade era traduzir essa palavra e o quanto ela podia trazer de transformação, seja na iniciativa privada, seja no ambiente público. De lá para cá, trazer essa sensibilização para a iniciativa privada foi mais fácil, abraçar a causa. E os veículos de comunicação hoje estão atentos a isso. As COPs se tornaram um grande happening, né, da comunicação, um momento que todo mundo coloca isso como manchetes. Mas o mais expressivo é que, para onde você percorre, qualquer local do mundo, as transformações climáticas, os eventos extremos estão presentes nos diálogos do dia a dia. E isso nos leva a uma reflexão, né? Qual é esse futuro que nos espera? Eu tenho um neto de 8 anos. E eu olho para ele, projeto 2030, projeto 2040, 2050, e como vai ser a sociedade nesses próximos anos. Portanto, o destino dessa nossa conversa, desses diálogos, é justamente neste especial ouvir a iniciativa privada, ouvir o poder público, trazendo as experiências, o que cada um já está desenvolvendo, porque isso, com certeza, vai dar mais informações para o nosso público, para a nossa audiência, e com isso a gente interagir, reconhecendo o papel de cada um de vocês no dia a dia da sustentabilidade. Tudo bem? Naline, vou começar com você. Se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória pública e como profissional, né? E você tem uma experiência fantástica. Há tantos anos que nós nos conhecemos e eu gosto muito de tê-lo sempre presente nos meus olhos, na minha vida. Muito obrigado, viu, Naline, pela sua presença aqui. Uma alegria, Lívio, rever você ao lado da Priscila. Verificar que os jovens também estão preocupados com as mudanças climáticas, né? Você me conhece, sabe que eu fiquei meio século na Justiça de São Paulo. Sim. Fui promotor 4 anos, depois fiz outro concurso, entrei na magistratura, consegui na magistratura as maiores alegrias, as maiores venturas que eu poderia receber. Depois ainda fui secretário da Educação do Geraldo Alckmin entre 2016 e 2018. Estava apenas cuidando da Universidade Corporativa dos Registradores Imobiliários, a Uniregistral, que é mantida pela ARISP, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, e dando aula na Uninove, na pós-graduação, orientando jovens aí que estão produzindo teses e dissertações muito interessantes, impactantes. Quando o prefeito Ricardo Nunes me convocou para ser o secretário das Mudanças Climáticas, eu, como gosto do tema e sou angustiado pelas perspectivas que nós temos, eu aceitei. Então, eu sou o secretário mais idoso da Prefeitura de São Paulo, mas eu confesso para você que não o menos entusiasmado. Com certeza. Mas me fala um pouquinho, porque é um dos nossos pontos de confluência, um pouco da Academia Paulista de Letras, ele é membro da Academia. A parte do deleite, né? Eu ingressei na Academia Paulista de Letras em 2003, por intermédio do Paulo Bonfim, que é queridíssimo amigo da Lígia Fagundes Telles, do Miguel Reale, o pai. E estou lá desde então. É uma vaga vitalícia. Minha vaga só vai ser aberta com a minha partida. E já fui 4 vezes presidente, né? E é um encontro semanal muito agradável. Eu aprendo constantemente ali com Ives Gandra, com o Nico, que é o nosso presidente hoje, com Júlio Medalha, João Carlos Martins, com Rubens Barbosa, Gabriel Chalita, Djamila, Ruth Rocha, Maurício de Souza. É um time invejável, né? E eu só aprendo e só tenho um enorme prazer de toda quinta-feira estar ali com os meus confrades e confreiras. Muito legal, ótimo. Muito obrigado, viu, Naline, pela sua presença. Priscila, se apresente também para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória profissional e da Superintendência ISD do Hospital Israelita Albert Einstein. E quero aqui só consagrar você da amizade que eu tenho
de longa data com Cláudio Lotenberg, amigo de muitos e muitos anos. Acompanhei muito o crescimento do hospital ao longo dos anos e é um prazer estar aqui com você, viu, Priscila? Eu que estou muito feliz, obrigada pelo convite, Lívio. Muito feliz também de estar aqui junto com você, Naline, obrigada. Bom, eu sou Priscila Surita, tenho 40 anos, sou a mãe do Leonardo de 5, então quando você fala do seu neto, eu também olho para o meu filho e eu fico imaginando esse futuro. Sou formada em psicologia e toda a minha trajetória ela foi focada em recursos humanos, né? Então eu acabei atuando muito em questões de relação com o trabalho, desenvolvimento, e nos últimos 4 anos implementei o programa de diversidade, equidade e inclusão do Einstein. E foi um trabalho também que é conectado com a agenda de sustentabilidade, né? E a gente, enfim, começou a entender que esse movimento, ele era um movimento necessário para que a gente conseguisse impulsionar outras transformações, porque afinal o serviço de saúde atende a todas as pessoas e a gente precisa falar das diferentes características e especificidades. E aí em 2022 foi feita uma revisão da estrutura organizacional do Einstein. Nessa revisão foi colocado que, olha, existem muitas iniciativas de sustentabilidade, muitas iniciativas conectadas com a perspectiva do ESG. Eu acho que vocês precisam estruturar uma área dedicada para que consiga criar essa sinergia, né, com todas as áreas que já conduzem e, de fato, impulsionar esse movimento. E aí essa área, a superintendência, ela é criada no início de 23, e a gente tem feito um trabalho, né, de conexão com as áreas de resgate, porque como a gente comenta no hospital, o hospital ele já nasce, né, da contribuição da comunidade judaica para a sociedade brasileira. Sim, nessa acolhida da pós-guerra, né? E então a gente tem muitos pontos ali que já falam da sustentabilidade desse olhar, de fato, né, de inclusão, desde da nossa fundação. Então, um pouquinho essa trajetória, né, que a gente tem construído lá. Me fala só para dados um pouco gerais, se você Claro. tem esses, assim, fácil. Quantos colaboradores hoje o hospital tem? São aproximadamente 24, 25 mil colaboradores. A gente uma cidade pequena, média quase. Cresceu muito nos últimos anos e a gente tem um projeto de expansão também, né, em curso. Então, e esses colaboradores, a gente tem, assim, são diversas categorias profissionais, né? Desde camareiro, copeiro, ao nosso diretor executivo médico, enfim, sim, docentes, sim, né? Então, a gente tem uma riqueza ali de categorias profissionais também de movimento para impulsionar o crescimento e desenvolvimento dessas pessoas, né? Muito bom, Priscila. Naline, vamos lá. Nos conte também um pouco sobre a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, como ela é estruturada e principais atividades que executa. E pelo que eu sei, é uma das pioneiras, né? No Brasil. A primeira. São Paulo foi a primeira cidade a criar uma Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Isso é a sensibilidade do prefeito Ricardo Nunes, que é muito ligado ao sul da capital, e é onde nós temos as nossas maiores vulnerabilidades. Ali estão as 2 represas, das quais nós abastecemos mais de 30% da população paulistana. E as represas estão sofrendo riscos porque as nascentes estão sendo eliminadas com o desmatamento, ocupação irregular de terras. E isso faz com que haja uma previsibilidade de uma nefasta crise de falta d'água, repetindo com maior gravidade agora aquilo que nós já sofremos em 2014. Então, um dos objetivos assim emergenciais da Secretaria das Mudanças Climáticas é alertar toda a população, toda a comunidade, mas principalmente aquelas empresas, aqueles setores que podem, talvez, ajudar a adotar as nascentes para impedir que elas desapareçam. Já uma boa parte da Guarapiranga está contaminada, a Billings mais contaminada ainda. E há projetos muito interessantes para uma revitalização completa, o que implicaria na criação de uma região turística, uma zona turística de primeiríssima qualidade, mas nós precisamos de investimento. E você sabe que os orçamentos, tanto do Estado como do município, eles são quase todos vinculados a gastos que não podem deixar de ser feitos, né? Há uma destinação já prevista na Constituição e na lei infraconstitucional,
Então, não sobra muito para investimento. Nós precisamos do terceiro setor, nós precisamos da iniciativa privada, nós precisamos de financiamento até internacional. Sim, bacana. Pri, Sila, vou chamar de Pri daqui a pouco. Nos conte também, em linhas gerais, como está o estado da arte da aplicação das dimensões ESG no Hospital Albert Einstein. Você consegue fazer uma comparação deste estágio com as demais organizações hospitalares? Eu comentei aqui do início, né, da nossa criação, e eu sempre gosto de trazer, em 1971, teve um encontro recente de lideranças e foi a inauguração do hospital. O nosso presidente trouxe o discurso, né, do líder dos pioneiros na época, o Manuel Tobacco Idal, e ele traz, né, que o Einstein ele nasce para ser de fato, né, um hospital que ia ser o melhor do continente e que ia atender com a mesma assistência à saúde ricos e pobres. Quando a gente olha para os valores, né, que norteiam assim as nossas iniciativas, são ancorados em boas ações, justiça social, educação e saúde. Então, de certa forma, a gente sempre traz esse conceito para conectar com o aspecto da sustentabilidade. E aí, essa trajetória, né, que a gente vem construindo desde 2003, olhando para as auditorias, olhando para a questão de resíduos, olhando para toda a nossa eficiência energética. Então, o hospital, ele é um grande movimento, né? Sim. Hoje ainda mais, ele cresce muito, né? Quando a gente olha, ontem saiu uma matéria falando dos resíduos hospitalares, né? Então, quanto o impacto da pandemia no aumento desses resíduos de forma global também, né? Então, como a gente faz a destinação desses resíduos? E aí o Einstein, ele tem um movimento, em 2011, a gente faz o nosso primeiro plano diretor de sustentabilidade e a gente começa a conectar, fazer essas análises, né? Junto com que a gente consiga conectar com o Pacto Global da ONU, conectado com as ODMs e depois o movimento para as ODSs e definindo metas específicas, né? Para esse movimento acontecer. O que hoje, né, a gente sente, percebe que essa é uma pauta muito colaborativa, né? Então, as instituições de saúde, a tendência é que a gente converse um pouco mais, que a gente consiga fazer esse olhar de uma forma transversal e que uma boa prática possa ser replicada, né? Porque, de fato, a gente fala que o tema é um tema em que todos aprendem, todos ensinam e a gente começa a trazer esse movimento para o segmento da saúde. Até a última COP foi que começou a se falar um pouco mais da questão do clima e o impacto na saúde, né? Então, a gente percebe que também esse é um movimento que tem sido potencializado. Então, Einstein, ele faz a gente, enfim, né, acaba olhando e sempre buscando um olhar também global, né? A gente tem essa busca de ferramentas e a gente gosta também de fazer esse movimento para entender em que parâmetro a gente está. No último ano a gente fez uma avaliação pela Standard & Poor's, que também é uma agência de risco, né, global, e a gente foi super bem pontuado. E aí no comparativo ali eu consigo te dizer por essa avaliação que nós ficamos em primeiro lugar de serviços de saúde aqui na América Latina, e quando a gente olha o panorama global, a gente ficou em terceiro na cadeia de saúde, conectado com as práticas, né, ambientais, sociais e de governança. Estava lá, primeiro lugar Philips, segundo lugar Sanofi, nós em terceiro lugar com as nossas práticas, e, enfim, que engloba a gestão de resíduos, comunidade, segurança, saúde, compliance, ética. Então, acho que é um estado da arte em constante evolução, em constante aprendizado, e a gente também tem feito movimentos entre o segmento, para a gente conseguir potencializar, né? Então, lembrei aqui no final do ano passado, a gente fez um seminário também conectado ao programa Hospitais Verdes e Saudáveis, que é para a gente poder trocar sobre ação climática, impacto em saúde e, de fato, né, fazer essa agenda ficar mais forte cada vez mais aí no setor de saúde também. Sim. E quando você olha o sistema de saúde como um todo e o quanto o hospital impacta, ele tem ondas, né, de relacionamento com seus stakeholders muito ampla, né, e com isso você gera a tal da disseminação para toda a cadeia, né? Super, a gente fala na cadeia de fornecedores, os pacientes, tem ensino, né, os nossos alunos. Então, hoje o Einstein, ele acaba sendo um ecossistema articulado, né? A gente tem ensino e pesquisa, ensino e educação,
inovação e pesquisa, a própria assistência à saúde e todas ancoradas pela responsabilidade social, né? Então, a gente também interage com outros, né, alunos, com outros segmentos, né? O Einstein também presta consultoria em outros segmentos, então é como a gente consegue mesmo ir impulsionando essa onda, né? Para que crie consciência e, para além disso, a gente também consiga, como a Naline comentou, atuar de fato, né, com ações concretas, com projetos específicos e que movimentem, né, esse caminho que a gente precisa trilhar. Muito bom, muito legal. Naline, a questão da sustentabilidade é transversal em qualquer cenário organizacional, né? Seja público ou privado. No caso da Prefeitura Municipal de São Paulo, como você dialoga com as demais secretarias? Elas já estão sensíveis à causa, percebem que a própria secretaria tem um papel de importância nessa temática? E o prefeito, como age, né? Porque quando a gente fala em iniciativa privada, a gente sabe que o top-down é fundamental. Se o presidente não está afim, as coisas não acontecem. A cultura da empresa percebe imediatamente isso, né? Agora, a prefeitura também tem essa mesma percepção. E mais do que isso, né? O prefeito é o exemplo público. Lá na empresa é para aquele cenário íntimo da organização, mas na prefeitura a questão é muito mais aberta. Lívio, Conta um pouquinho. A gente pode dizer que a secretaria é um case exitoso, ela deu certo exatamente porque o prefeito Ricardo Nunes leva muito a sério essa questão de sustentabilidade. Eu acho que falta nós mostrarmos a toda a população que o Brasil foi um dos pioneiros na questão da sustentabilidade, porque foi Paulo Nogueira Neto, colega nosso da academia, que esteve junto a Gro Brundtland em 1987. Ele ajudou a elaborar um conceito que ele reduzia a uma síntese muito feliz. Sabendo usar, não vai faltar. Não é? Então, essa noção, ela hoje está muito presente na maior cidade brasileira, né, que é a terceira em emissão dos gases venenosos causadores do efeito estufa. Se nós olharmos a realidade brasileira, o Brasil é o primeiro emissor, São Paulo o segundo e o município de São Paulo o terceiro. Então isso mereceu de um prefeito lúcido como Ricardo Nunes, sensível, é muito sensível, essa criação, e todas as secretarias estão alinhadas, sim. Nós trabalhamos bastante com a do verde, mas também com a da habitação, com a da assistência social, com a da cultura, com a educação, que é fundamental, né? E com todos os organismos. A Prefeitura de São Paulo é um grande complexo, né? Nós temos 32 subprefeituras, onde cada subprefeito... É maior que a maioria das cidades médias de São Paulo. Sim, do estado e do Brasil, maior que cada capital. Parelheiros, por exemplo, maior do que grandes cidades. Se fosse uma cidade, estaria entre as primeiras. Mas há realmente um ambiente muito propício a que nós trabalhamos, tanto que as nossas ações, você perguntou de coordenação, nós temos um PAN-Clima, que é o plano do clima da cidade de São Paulo. Nós sabemos que nós não podemos, por exemplo, brecar o El Niño, mas nós podemos fazer ações de mitigação e de adaptação. Então, temos um plano de prevenção de chuvas de verão que funciona muito bem. Não tivemos morte em virtude da chuva. Houve 2 mortes, mas não foram em virtude das inundações. E temos aqui a menina dos olhos, a Operação Integrada em Defesa das Águas, a OIDA, que é um convênio entre Estado e Prefeitura que atuam no sentido de defender aquele líquido sem o qual nós não vivemos. Nós podemos viver sem petróleo, sem água não, né? É possível, tem razão. Perfeito. Você estava falando aqui, eu estava voltando um pouquinho no passado, como São Paulo transformou-se em termos de questões climáticas, né? O meu avô, Naline, tinha uma fábrica de guarda-chuvas. Por quê? Porque o guarda-chuva era um instrumento do dia a dia. São Paulo era a cidade da garoa. Todo dia chovia, então todo mundo carregava todo dia um guarda-chuva, e não tinha o guarda-chuva mini, era o guarda-chuva mesmo de segurar no braço.
E ele viveu disso, até que fechou a fábrica, porque mudou o clima. Hoje nem se fala, né? A mudança climática em São Paulo é absoluta. Né? Chove, mas chove, por exemplo, num solo espaço bem reduzido, e chove tudo aquilo que deveria chover naquele mês. Né? E nós já vivemos 2023, o ano mais quente em 125 mil anos. Não sei como chegou a esse cálculo, mas é isso. E a cada mês desse ano de 2024, cada mês está batendo os recordes de temperatura mais elevada. Fevereiro foi assim, março foi assim, foi divulgado agora. Não é? Então, onde é que nós vamos parar? Não é? E essas ondas de calor, a Priscila, que sabe melhor que eu, elas são até mais prejudiciais do que uma onda de frio. Sem dúvida. Né? E tem um aspecto que é silencioso, né? Porque quando a gente fala de um extremo climático, inundação, enchentes, você olha ali naquele movimento, a onda de calor, ela é silenciosa, ela acontece. Sim. E gera impacto, com certeza, na saúde é super... Então, dia 9 de novembro de 2023, a temperatura média na cidade de São Paulo foi 38,7 graus. Isso média. O que significa que em regiões onde não há árvores, a sensação térmica era de 50 graus. Era uma coisa de matar. Né? E esse tema, Naline e Priscila, é um tema mundial. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Em outubro e novembro do ano passado, eu fui dar 3 palestras sobre esse tema em 3 universidades italianas. Bocconi, Universidade de Bolonha e Nápoles. E fui para o sul. E eu tenho parentes no sul da Itália. E eles estavam me retratando a enorme preocupação das pessoas idosas. No sul da Itália, o calor está lá aos 52 graus. E eles não têm, primeiro, internamente, não tem ar-condicionado, nunca se proveram de ar-condicionado, quiçá um ventilador, porque o problema antes era o frio, né? Então você tinha que ter a sustentação de ter um clima para aguentar o frio. Hoje não, o calor e as mortes dos idosos nestas cidades da Itália é um negócio incrível, porque o ser humano não aguenta já numa determinada idade. Então esse era um tema presente, já todo mundo preocupado com o que ia acontecer nesse próximo verão, que estamos a 2 meses do verão europeu, né? Que aí cria esse alerta. E como você comentou na questão das represas, né? Ali eu li um artigo semana passada. Perto ali da Billings tem aquela comunidade Cantinho do Céu. E aí essa Cantinho do Céu tem, enfim, a comunidade, você tem as habitações ali, né? E esse estudo ele trazia o quanto dentro da casa, que tem aquelas telhas, qual que era a sensação térmica dentro da casa na onda de calor, fazer essa correlação que chegava a 68 graus, porque tem um olhar para a população vulnerável ali também, e que e aí as construções, ela não tem as janelas, não tem aquele formato, né? E aí isso dissipava 3 da manhã. O calor dentro da habitação era dissipado 3 da manhã, quer dizer, que é a hora que a pessoa está acordando para poder trabalhar. Isso gera impactos na saúde, com certeza. Assim. E os eventos climáticos extremos acabam atingindo especialmente a população mais vulnerável. Sim, é ela que mais sofre. Sim. Em qualquer parte do mundo, essa é a população. Sim. Muito bom. Priscila, na questão de governança, o sistema de compliance e integridade já foi implantado, inclusive também a matriz de materialidade no hospital? Que impactos esse controle já proporcionou dentro das unidades hospitalares? Legal. Acho que o G ele é super a base, né? A gente fala um pouco sobre isso. Dentro do Einstein, nós temos a diretoria executiva, né, de ética e compliance, então ela traz um olhar já há bastante tempo para, enfim, né, controles, monitoramento, valores dentro das nossas atividades. E a gente começou a perceber um desafio, então como a gente amplia a nossa atuação, né, na parceria público-privada fazendo a gestão de serviços públicos, então aqui em São Paulo nós fazemos a gestão do Hospital M. Boimirim e do Hospital Vila Santa Catarina. E aí a gente começou a fazer uma onda de levar o programa de ética e compliance institucional para também a gestão dos nossos hospitais públicos, né? Então a gente leva o mesmo formato, nós temos um sistema de gestão que ele tem 7 etapas, né? Então ele trata
a questão de comunicação, treinamento, canal de denúncia, tem toda uma estrutura para isso. E quando a gente implantou no 2022 para 2023, a gente teve um aumento, dentro do Hospital do Hemingway, então a gente teve um aumento da percepção ética do ambiente para os colaboradores. Um dado interessante associado com a questão do canal de denúncias aqui, antes da implantação do programa, a gente tinha ali 2,5 casos relatados ao ano. No primeiro semestre de 2023, nós tivemos 67 casos que foram apurados, então as pessoas se sentem seguras para conseguir trazer e falar sobre. Enfim, várias revisões de processos de cadastro, pagamento, que já impactou em economia, né? E também a gente teve o que foi algo assim interessante quando a gente faz a submissão para um reconhecimento, um ranking da ética do setor de saúde em 2 requisitos específicos no MBOE, confiança organizacional e liberdade de expressão, foram pontos destacados como importante, e agora a gente está fazendo esse movimento também para os nossos outros hospitais públicos e para a nossa atuação no público também, né? Porque a gente entende que é algo que é necessário e que, enfim, norteia, né, toda a nossa atuação. Muito bacana. Esses hospitais públicos são da prefeitura, são municipais ou estaduais? Nós temos aqui, vinculado com o município, né, então assim, São Paulo, o Hospital Hemingway e o Hospital Vila Santa Catarina. Nós tivemos em 2022, assumimos o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, que fica em Goiás, e agora, no começo de março, a gente fez a primeira gestão do Hospital Ortopédico Estadual na Bahia. Aí, estadual, que a gente também começou a gestão agora, 4 de março, bacana, que a gente está iniciou. ultrapassando os limites aí, muito bacana. Sim. Legal. Naline, a dimensão das práticas sustentáveis e da visão das mudanças climáticas vindas a partir do poder público é muito mais extensa e com impacto coletivo do que na iniciativa privada. Como você percebe isto na secretaria e como esses impactos podem ser avaliados? Bem, a secretaria, ela detecta uma gravidade naquilo que gera o aquecimento global e que provoca as mudanças climáticas, com base em muitos dados. A prefeitura tem setores muito bem estruturados para coleta de informações, então os dados nos mostram, assim, nos dão a dimensão da gravidade daquilo que acontece só dentro do município de São Paulo. Embora, Lívio, a gente tenha de considerar que nós temos, assim, nos lindes territoriais de São Paulo, 12 milhões de habitantes, né? Aproximadamente. Só que São Paulo está se transformando numa conurbação, emendando com as cidades contíguas, né? Então, você tem de tratar tudo como uma mancha conurbada de 22 milhões de pessoas, quase metade da população estadual. Por isso que nós agora estamos também trabalhando em regime de consórcios com as demais cidades. Mas as questões que mais nos atormentam e que você veja a grandiosidade disso. O primeiro vilão na emissão dos gases do efeito estufa é o setor de transportes. Nós temos mais de 7 milhões de veículos correndo São Paulo dia e noite, 13 mil ônibus, 1.200.000 motocicletas. Tudo isso funcionando à base de combustão com combustível fóssil, né? Diesel, gasolina. E, em segundo lugar, nós temos a energia estacionária, ou seja, a nossa energia que nós usamos para casa, para computador, para iluminação, ar-condicionado, tudo isso colabora com 30% das emissões. O terceiro vilão, e esse talvez seja aquele único em que o município pode efetivamente atuar, porque transporte, a regulamentação é federal. Energia também recai na competência da União. É a produção excessiva daquilo que nós chamamos hoje tecnicamente resíduos sólidos, e que antigamente a gente chamava de lixo, que não é, o nome não é apropriado, lixo, porque
é muita coisa valiosa que pode ser reciclada, que pode ter utilização. Agora, é uma tragédia que São Paulo tenha de pagar 13 bilhões por ano para a varrição das suas ruas e tenha de pagar 40 bilhões por ano para a coleta desse material, não é? Que é uma questão de educação. Não é? Porque se as pessoas se acostumassem a cuidar daquilo que elas desperdiçam, daquilo que elas produzem de dejetos, a prefeitura poderia aplicar essa verba em algo muito mais útil do que varrição e coleta de lixo. Né? O mundo civilizado, você sabe que viaja, os resíduos são até comprados. Aqui a prefeitura tem de pagar para alguém coletar, né, e fazer a destinação. A destinação em aterros sanitários é imprópria, porque escolhe-se uma área para aterro sanitário que é uma área ambiental, que deveria ser um parque, deveria ser uma reserva, né, e ela fica ali, chama-se aterro sanitário, mas é o substituto do chamado lixão. Né? Um atestado da nossa pouca pertinência, da nossa incapacidade de trabalhar com esse tema, né, para chegar a um estágio de país efetivamente civilizado, vai levar algum tempo. É verdade, você tocou num tema fulcral, viu, Nani? E o Brasil e a cidade de São Paulo, em especial, estão muito atrasados nessas soluções. Se você viaja para o exterior, você vai ver várias já ações de mitigação absoluta. Você vê um índice do nosso despreparo, Lívio. O Japão eliminou as lixeiras, porque foi numa lixeira que colocaram bomba, gás, aqueles episódios, aqueles atentados. Então, o japonês ele é obrigado a conservar aquilo que ele vai jogar fora e levar até um lugar determinado, e aí dele se não levar. É multa, pode ser até prisão na reincidência. Aqui, um dos maiores pedidos para a Secretaria da Limpeza Urbana é de lixões. Todo mundo quer lixões, sabe? Sim. Então, é a manifestação de que você não sabe o que fazer, você não sabe se comportar como uma pessoa civilizada. É verdade. E isso tudo nasce da educação, né? Sim. E eu, só para traçar aqui um paralelo, eu sou o presidente da Associação Paulista Viva. Em plena Avenida Paulista, na Praça Oswaldo Cruz, as pessoas jogam todos os dias lixo e ficam amontoados ali num lugar mais nobre de São Paulo. E por mais que você faça, por mais que a subprefeitura da Vila Mariana coloque gente, as pessoas continuam jogando, é impressionante. Mas em qualquer lugar você vê lixo no passeio, lixo na calçada. Isso não existe na Europa, não existe nos Estados Unidos. Né? Você citou o Japão, a cultura da limpeza é fantástica. E só também referenciando o nosso projeto da Avenida Paulista, que eu vou até deixar para vocês ao final, nós temos um programa Avenida Paulista Sustentável. É um projeto inédito no mundo, né, criando o primeiro modelo de Smart Avenue. E os eixos desse trabalho estão na eficiência energética, no uso racional da água, no destino final de resíduos eletroeletrônicos, na mobilidade sustentável, na poluição, né, indicadores de poluição, e na educação ambiental. E na mobilidade sustentável, a gente traçou um plano com o prefeito, de modo que as primeiras linhas de ônibus elétricos sejam colocadas na Avenida Paulista, para tentar reduzir esses impactos que você acabou de comentar, do combustível, que é um dos grandes vilões aí, né, dos gases de efeito estufa. Legal, muito bom. É um grande desafio, né, Naline? Enorme, né? Porque a maior preocupação, Lívio, é verificar que a sociedade como um todo, ela não parece inerte, parece que isso não diz respeito a ela, né? Quando você falou do seu neto, você falou do seu filho, eu tenho 8 netos, então eu tenho 8 motivos a mais para me preocupar com amanhã. Né? Então, eu acho que a gente tem que chamar a lucidez que existe muita gente boa,
em São Paulo, muita gente lúcida, muita gente sensível, chamar todos e fazer uma grande cruzada para cuidar disso. Perfeito. Não é isso, não. E com relação aos resíduos, né, acho que quando eu trago para a perspectiva de saúde, o sistema de saúde é um grande gerador de resíduos, né? Quando a gente olha, assim... E aí, resíduos diferenciados. Resíduos diferenciados, tem um tratamento químicos, infectantes, lá, enfim. E aí a gente, quando olha para esses movimentos, então tem a gente acaba fazendo, né, conectando com tecnologia, com inovação, exatamente para a gente conseguir impulsionar, como você disse, né? Ali no resíduo a gente pode encontrar matéria-prima para outras coisas, né? Então a gente já tem feito economia circular com resíduo têxtil, a gente olha para a questão de logística reversa quando a gente então fala com o nosso fornecedor, porque de certa forma a gente tem como também voltar com ele para a gente conseguir transformar, né? Aquele produto que é possível ser transformado. E esse é um super desafio, porque assim, a gente aumenta o nosso número de, né, a gente expande atendimento, enfim, a gente é responsável por toda a geração desse resíduo, né? Então é uma temática também que vem para o sistema de saúde muito, e assim, ela é muito forte, né? Ela é até mais, quando a gente olha para o sistema de saúde enquanto emissores, a gente tem as emissões, obviamente a gente monitora e controla isso, mas o impacto do resíduo ele é maior até do que a gente... É verdade, isso está muito presente Super. na área hospitalar. Engatando então, Priscila, do ponto de vista do S, do social, conte-nos um pouco o que o Hospital Albert Einstein vem fazendo internamente, junto aos colaboradores, e externamente à comunidade, que ele tem um trabalho reconhecido. Né? Sim, sim. Eu acho que nos colaboradores, como eu comentei, a gente tem 24, 25 mil colaboradores e crescendo, né, com um plano de expansão. Acho que tem um olhar muito direcionado para o desenvolvimento. Então, quando a gente olha para esse grupo de colaboradores, um pouquinho mais da metade estão em posições de nível técnico médio, né? Então, a gente tem um movimento institucional para impulsionar o desenvolvimento dessas pessoas, muito com incentivo, né? Na própria faculdade do Einstein, de educação, de melhores oportunidades e práticas, e também um olhar direcionado para as categorias profissionais, né? A gente acaba fornecendo benefícios específicos, impulsionando também o olhar para a saúde, né, da pessoa e do seu colaborador, ancorado na estratégia de atenção primária, de prevenção. Então, Einstein tem um olhar específico para tratamento de câncer dos colaboradores, para tratamento, para gestação, né? Então a gente olha para essa gestação. Na época do Covid era assim, como os sistemas de saúde, né? Eles ficaram inflados. A gente tinha uma premissa básica da liderança: é nosso colaborador é aqui, né? Na hora de olhar para a vaga, o colaborador tem prioridade zero. Então a gente tem um trabalho muito intenso com os colaboradores nesse sentido e também agora cada vez mais impulsionando esse olhar para equidade e inclusão. Para as comunidades do entorno, a gente tem hoje, né, ali no Einstein, Morumbi, nós estamos muito perto de Paraisópolis, né, então ali nós já estamos há mais de 25 anos, 25 anos de fato ali com a estrutura física, a gente atua em 6 eixos, né, arte, educação, saúde, esporte, tem um olhar também para capacitação profissional. Então, a gente faz dentro dessa comunidade que atende a todos os ciclos de vida da criança ao idoso, né, trazendo essa mudança de perspectiva. E lá acaba sendo um olhar, e a gente agora começa a falar um pouco disso, como a gente replica também para essas comunidades que a gente vai estar inserido agora nesse plano de expansão, né? Então, entrando na Bahia, a gente está numa região ali, que é a região do Cabula, que a gente percebe que é uma região que a gente também tem como, né, impulsionar algumas transformações. E aí, esse olhar para a comunidade também muito associado à questão do cuidado público, né? Então, a nossa trajetória no cuidado público de parceria público-privada há mais de 20 anos, né? Aqui com a Prefeitura de São Paulo, a gente também garante a questão, amplia o acesso, né, de saúde, com a mesma qualidade, porque de fato são colaboradores Einstein, que têm capacitação Einstein, então a gente fala não só da ampliação do acesso, mas também de garantir a qualidade na assistência à saúde dessas pessoas. E um último ponto que agora a gente, trazendo para esse olhar do social e de comunidade, esse ano nós temos os Centros de Inovação e Tecnologia, né, aqui em São Paulo, em Goiás, e agora a gente inaugurou um hub de inovação em Manaus. E a ideia desse hub de inovação é também a gente conduzir, né, projetos em parcerias, enfim, com diversas parcerias ali, muito associado à questão de doenças tropicais, ao clima também, e levando a questão e ampliando a saúde, né.
Nós temos 2 projetos que já começam, que já estão rodando, que um está financiado junto com foi um grant da Fundação Bill e Melinda Gates, que está associado à questão das gestantes, né? Então, como a gente leva a saúde por meio de telemedicina e ajuda ali o profissional da UBS, que também está no contato com essa gestante, então é uma troca até de conhecimento do especialista aqui com esse médico da ponta que está lá na UBS. E um outro foi um projeto em parceria com o BID, que é para identificar, é um aplicativo que identifica as lesões por leishmaniose, que é uma doença que a OMS traz como uma das 7 principais doenças tropicais, né? Que se você tem a identificação precoce, você consegue ter um tratamento de uma forma mais efetiva, né? Então, a gente está fazendo lá, porque tem um alto índice, e a ideia, de fato, é escalar e a gente conseguir emplacar outros projetos associados à questão de clima também. Muito bom, muito legal. Naline, a Secretaria de Mudanças Climáticas que você comanda dialoga com cientistas e especialistas no Brasil que conhecem o tema mudanças climáticas? Isso é uma pergunta. Tem também relacionamento com outras organizações internacionais? Sim, Lívio. Aqueles nossos papas na questão climática, né? Então, nós lembramos aí dos 2 Paulos, Paulo Saldiva, Paulo... como é que é o outro? Paulo Savaia, Paulo Artacho e o Paulo Saldiva, Marcos Nobre, Carlos Nobre, o presidente do Instituto de Estudos Avançados da USP, o professor Zago, da FAPESP, o professor Zé Goldenberg, que eu atormento com muita frequência, que é meu confrade da Academia Paulista de Letras. Todas as pessoas estão sendo chamadas, né? Alguns já estavam ali bem conscientes e trabalhando, cada um na sua área, né? Mas nós temos recorrido a eles para trazerem mais consistência nas propostas, né? E também a secretaria, ela foi considerada alguma coisa muito elogiável no setor estrangeiro, no terreno internacional, porque a própria ideia da secretaria foi elaborada pelo C40. Nós temos contato com o ICLEI, vamos ter 2 grandes eventos ainda este ano aqui. São Paulo vai sediar também o G20, né? E nós estamos conversando, Lívio, com todos os cônsules gerais que têm uma alegação aqui em São Paulo, para que eles tragam aquilo que eles puderem em termos de cientistas visitando São Paulo, experiências que eles mantêm nos seus países, e também motivando os industriais desses países a se interessarem ali pela área das represas, onde existem os últimos mananciais ameaçados pela invasão e pela utilização inadequada do terreno, né? E nós temos percorrido o terceiro setor com muita insistência, né? Organismos como a Fiesp, que você também integra, Associação Comercial, Secov, todos esses organismos que têm pessoas lúcidas, pessoas interessadas, pessoas esclarecidas, porque se nós não motivarmos a sociedade inteira, né? Então, o trabalho dentro da municipalidade é útil, é efetivo, mas ele é insuficiente, né? A prefeitura não tem braços para tudo isso. Agora, nós estamos falando de tanta coisa grave e assim, aparentemente catastrófica, mas há muita coisa boa também, sabe, Lívio? Você deve saber que o prefeito Ricardo Nunes recentemente declarou de utilidade pública 43 áreas verdes, né? São áreas contíguas a outras áreas já preservadas, e esse montante é superior em termos quantitativos de dimensão, é superior à cidade de Paris, não só a grande Paris ali, mas todo o banlieue, os arredores. Isso vai ser acrescentado à cidade de São Paulo,
que vai passar a ter mais de 27% do seu território verde em uma vocação permanente, ou seja, perpetuamente tem de ser verde porque é do poder público. Então vejam que é um ato significativo, de muita expressão, ato expressivo, e não merece da mídia espontânea nada, não é como se fosse algo normal o prefeito de uma capital expropriar 17 mil hectares de área para somar aos pulmões verdes da cidade. Agora, nós precisamos também motivar todas as pessoas a tentarem repor as árvores das quais São Paulo necessita. Nós temos, assim, por cima, um déficit de 1 milhão de árvores. Como nós somos 12 milhões, né? Se cada pessoa plantasse uma árvore, nós teríamos até um superávit, né? Mas tem muita gente fazendo isso, mas em escala diminuta, micro, né? Precisamos multiplicar, né, Priscila? Não, e nessa linha, né, a gente estava falando um pouco antes do Refresca São Paulo, que é um projeto recente, né, da Secretaria, que é uma parceria também para trazer para as escolas, né, então fazer toda a questão de um olhar ali para plantio junto com as crianças, para trazer essa consciência também, né, e que fato se começa com o piloto e você tem a possibilidade depois de escalar, né, que eu acho que esse é o movimento. Tem que parar de pensar assim, plantar uma árvore no dia da árvore. Não, nós precisamos de muitas árvores. Nós precisamos de bosques. Nós estamos muito engajados nisso, Aline e Priscila, sobre 2 aspectos. Primeiro, que a minha visão de tudo isso que nós estamos aqui conversando, para o futuro, só tem 2 saídas. Para os cidadãos do mundo, ou mudam de atitude e comportamento e plantem árvores. Sempre plantar árvores. Sem parar. Nós temos um déficit, tem cálculos de 1 trilhão e tantas milhões de árvores no mundo. Né? E eu agora assumo como presidente do Rotary Club de São Paulo, que fez 100 anos. E a nossa meta é plantar, a partir de agora, no mínimo, 100 árvores por ano na cidade de São Paulo. E nós acabamos de fechar um acordo, aí eu trouxe o governador de Rotary, que cuida de 92 clubes, e aí a gente coloca o Rotary dentro dessa turma aí do terceiro setor, porque nós estamos em todos os cantos da cidade de São Paulo, e nós montamos um projeto com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. O Refresca SP vai atingir as escolas municipais públicas, e nós vamos fazer nas escolas privadas. Maravilha. Que legal. Então, fechamos esse acordo e o nosso clube será o grande organizador disso, para impulsionar nas escolas privadas, que a maioria delas não tem área nenhuma verde, a que comecem a serem provocadas a ter. Então, há um levantamento que eu vi recentemente, de que no Brasil inteiro, nem 16% das escolas têm área verde. É verdade. Nem 16%. É menos de 16%. Então, essa é uma grande bandeira. Viu? E já estamos falando em nível mundial de Rotary Club, que tem 2 milhões de voluntários. Nós vamos fazer o dia de plantio de árvores de Rotary. Maravilha. No mundo inteiro, plantando num dia 2 milhões de árvores. Não, e nas escolas você traz essa consciência, né? A gente já vai trazendo a formação dessas crianças. Então, assim, como você cuida, como você olha, tudo que a gente está falando, a gente já vai trazendo isso, né, na base ali da educação dessa criança. Priscila, então, dentro dessa linha ambiental, quanto à dimensão ambiental, né? Quais ações já foram implantadas no hospital, né? E você tem lá um inventário de carbono, de emissão de carbono? A gente nas publica. Atividades? A gente publica nosso inventário desde 2010, né, no relatório de emissões público. Tem uma questão da transparência do relatório, então a gente sempre é lá certificado com ouro pelo que a gente coloca. E a gente, esse ano, fez um inventário do nosso escopo 3, que traz a cadeia de fornecedores, né? Então, assim, é um desafio, a maior parte está ali, são mais de 3 mil fornecedores, né? Então, a gente fez um trabalho junto com uma consultoria para a gente conseguir olhar e também começar a falar para os nossos fornecedores e definir uma meta também de redução. Nós fazemos parte, né, assumimos o compromisso público também da ambição Net Zero, para a gente poder fazer, né, a redução até 2030 e neutralizar até 2050, e a gente tem um plano que vem atuando, né, com um olhar para reduções muito específico, e aí, assim, eu posso comentar de um que a gente já olha desde 2013,
existe um gás anestésico que chama óxido nitroso, que ele é utilizado nas cirurgias, ele é de alto potencial de trazer a questão dos gases, né? E quando a gente começa a acompanhar, tem uma questão de conscientização do nosso corpo de médicos, né? Porque, por exemplo, na Inglaterra não usam mais o óxido nitroso, tem outras alternativas para o óxido nitroso. E a gente começou a falar sobre, trazer a conscientização, quanto que regula do gás ali, o quanto a rede, né? A gente também tem que fazer um trabalho com engenharia clínica. E a gente percebeu que isso foi caindo ao longo do tempo. E em 2022 teve uma questão de vazamento que foi rapidamente identificada, a gente consegue reduzir mais ainda. E agora o plano é que a gente não tenha a rede do óxido nitroso, que sim, fique disponível, mas em cilindros, se for a necessidade de utilização, porque a gente não corre o risco desses vazamentos. E tem muitos projetos associados com relação à gestão de resíduos, né? Então, como eu comentei, a gente fez um movimento muito articulado com a nossa inovação de resíduo têxtil. Nós tínhamos 12 toneladas ano, né, que era direcionado para os aterros. E aí a gente faz um movimento de limpar esse resíduo, de conectar com uma ONG de mulheres também em situação de vulnerabilidade, e esses resíduos passam a ser matéria-prima de bags que a gente guarda no note, de sacolas de eventos, de necessaire. Então hoje todo o nosso resíduo têxtil volta nessa lógica de economia circular. Não vai para o aterro. Um outro específico que a gente conduziu também do resíduo D, que ele é o comum e reciclado, a gente conseguiu ampliar o nosso número desse resíduo D no último ano, 92% reciclado, né? Então a gente faz uma parceria com uma empresa que nos ajuda nessa segmentação, e desses 8% que ainda vai para o aterro, a gente faz a captação de metano para fazer a geração de energia. Então tem movimentos específicos de logística reversa também, enfim, do infectante, e agora uma onda muito grande na conscientização daquilo que é destinado como infectante pelo colaborador que está lá na ponta é mesmo infectante, como que a gente começa a trazer essa discussão, e óbvio que é infectante, é regulado, né, tem toda uma legislação para esse descarte adequado, mas existem, a gente nessa olhar esse processo, a gente identificou que na hora de fazer o exame de sangue, tem um plastiquinho ali que é tirado antes do contato com o paciente. E ele era descartado no infectante, mas ele não chegava no contato com o paciente. E aí esse plástico, que é de uma super boa qualidade, o laboratório começou a separar, né, num outro tipo de descarte, e junto com o parceiro, que é o que produz esse material, a gente devolveu para eles acabam fazendo squeeze, copo, que o nosso voluntariado vende no bazar e pega o valor para poder reinvestir nos projetos da comunidade do Paraisópolis e outras comunidades que a gente assiste. Então, criatividade. A economia circular com ação social. Conecta, bacana, né, conecta o ambiental com o social. Então, acho que esses são exemplos, assim, interessantes, e que você precisa estar atento, você precisa estar ali próximo, olhando e escutando também as pessoas que estão lá, né, no dia a dia, porque as ideias acabam surgindo nessa também. condição. Muito legal. Então, gente, a gente está aqui batendo um papo, então nós já estamos chegando no final do nosso episódio importante, nosso 40º encontro. E agora eu peço um minutinho para cada um de vocês, para o recado final. Vou começar com você, José Renato Nalini, querido amigo. Lívio, muito obrigado por essa oportunidade. Aprendi muito com a Priscila, né? E queria pedir que você, como é um influencer, alguém que é muito ouvido e respeitado, né, faça chegar a toda a sociedade esse apelo, né, daqueles que estão angustiados com o destino do planeta se nós não mudarmos os nossos hábitos de consumo, o nosso comportamento, o nosso olhar em relação a essa natureza tão frágil da qual nós extraímos tudo como se fora um supermercado gratuito e não costumamos devolver nada, né? Então, vamos cuidar da Terra, que é onde é o único lugar que a gente tem para viver. Ainda não temos Marte, nem... É a nossa nave-mãe, né? Então temos que cuidar. Muito obrigado, Naline, parabéns pelo seu trabalho à frente da Secretaria. Priscila Surita, seu recado final.
Primeiro, assim, parabéns. Eu acho que 40ª edição mostra o impacto da força do Diálogos ESG e o quanto você amplia, né, essa informação, o quanto começa a chegar para todas as pessoas. E, na verdade, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é o superpoder de fazer um pouquinho todo dia. Porque quando a gente, né, conseguir perceber a dimensão do que foi construído e como a gente, né, pode ser protagonista e, de fato, ficar inconformado, né? É olhar e não se conformar, falar, não tem como, né? Não dá pra gente falar, olha, tá aí, né? Vai acontecer. E tá bom, qual que é a minha parte? E como dentro desse meu pequeno poder que eu exerço diariamente na minha vida, eu consigo influenciar e provocar essa transformação. E tem uma outra, para as organizações, enfim, né, privadas, tem uma frase que eu ouvi uma vez que é assim, você vai fazer parte desse movimento, né, pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Então, que a gente possa ser saiba, a gente possa ter sabedoria para conseguir escolher o melhor formato e, de fato, né, seguir impulsionando as mudanças que são necessárias e cuidar da nossa terra, enfim. Né? Muito legal. Muito bom, Priscila. Parabéns também pelo seu trabalho no Hospital Albert Einstein. Quero ir agora aos agradecimentos. Quero agradecer à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, junto ao seu presidente, o Vander Morales, aos nossos apoiadores, a diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a diretoria da Central Brasileira do Setor de Serviços, diretoria da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos Finanças, Administração e Contabilidade, a diretoria do Centro Nacional de Modernização Empresarial, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore, e ao time da Level Group, que também nos apoia. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do IRIS, da Sebrae, da ANEFAC, do Senan e do Sindiprestem, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, muito bacana este diálogo, e também a você, que acompanhou este Diálogos ISD-FIP, com o apoio do Sindiprestem, do IRIS, da Sebrae, do Senan e da ANEFAC. Até o próximo episódio.